No quadro Seu Direito de hoje, o assunto é aposentadoria por tempo de serviço e o telefone está liberado para você fazer a sua pergunta, o número 3722-1014. O advogado especialista em direito previdenciário está aqui comigo no estúdio e vai tirar dúvidas sobre esse assunto. Doutor Felipe, boa tarde, bem-vindo aqui ao ABTV. Para a gente começar, como é que funciona a aposentadoria por tempo de contribuição? Na aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado do INSS, no caso mulher, que tiver 30 anos de contribuição efetiva ao INSS, ela pode requerer a sua aposentadoria. No caso do homem, são 35 anos, né? Então, essas contribuições têm que ser vertidas ao INSS. Se for empregado, né, através o empregador faz esse recolhimento. Se for trabalhador avulso, autônomo ou sócio de empresa, que chama-se contribuinte individual, ele fará através do carnê. No caso do empregado, a empresa se encarrega de tudo, da documentação, como é o caminho? Sim, no caso do empregado, o empregador ele faz a retenção do INSS no momento em que vai pagar o salário do empregado e faz esse pagamento ao INSS. Então a contribuição é feita via empregador. Certo. E é obrigado todo mundo que tem carteira assinada a contribuir? Sim, todo mundo que tem carteira assinada, não só de carteira assinada, mas mesmo o profissional liberal ou autônomo que tem atividade remunerada é contribuinte obrigatório do INSS. E como é feito o cálculo desse tempo aí que a pessoa trabalhou? Como é feito o cálculo do salário que ele vai receber lá na frente? Bom, atingido o requisito do tempo de contribuição, né, repetindo, no caso do homem 35 anos e da mulher 30 anos, o cálculo é feito com uma média aritmética de 80% das melhores contribuições vertidas ao INSS de julho de 94 até o dia da efetiva aposentadoria. Então é feita essa média, pega os 80% melhores e aí você tem o valor. Vale dizer que nas aposentadorias por tempo de contribuição ainda incidirá o fator previdenciário, que hoje é um redutor importante nesse valor, dependendo da idade do contribuinte. Doutor, às vezes a pessoa passa um tempo sem trabalhar, vira autônomo, e aí esse tempo que se perdeu, como é que se faz para completar esses atrasados? Veja, inicialmente ele precisa comprovar que exerceu atividade remunerada, tá certo? Durante esse período aí que deixou de contribuir. Se ele conseguir provar isso, ele pode requerer ao INSS o pagamento dessas contribuições atrasadas, inclusive até com parcelamento, se for o caso, e aí poder esse tempo ser inserido no tempo geral de contribuição dele e, consequentemente, requerer sua aposentadoria. E quem contribui com o INSS tem direitos, né? Quais são? Sem dúvida. Quem é contribuinte do INSS tem direito, por exemplo, ao auxílio-doença, né? Se ele tiver um período em que esteja incapacitado para o trabalho, o INSS vai cobrir esse tempo pagando a ele o valor do benefício. No caso de ausência do contribuinte, os dependentes, a esposa, os filhos menores, vão ter direito à pensão por morte. No caso da mulher, o salário maternidade, né? Se ela tiver um filho e esse período de 4 meses em que ela está, em tese, cuidando do filho, né? Ela vai ter também o seu salário pago pelo INSS. Doutor, e como é que se sabe quanto será o valor da aposentadoria? Tem como a pessoa acompanhar, fazer esse cálculo? É possível sim. Existe um documento que o INSS fornece, que é o CNIS, é o Cadastro Nacional de Informação Social. Lá está todo o período contributivo, né, do segurado e, consequentemente, também a relação de salários contribuídos. Então é possível, através até na própria página do Ministério da Previdência Social, fazer essa simulação. Agora é bom alertar que muitas vezes o INSS não tem todas as contribuições no seu sistema, né, por algum motivo, por algum erro. Então é importante que o segurado esteja atento a isso para que não seja prejudicado no valor da sua aposentadoria. Doutor, a primeira aqui é da Maria José. Ela diz o seguinte: tem 57 anos e diz: já posso pedir minha aposentadoria? Tenho de contribuição 4 anos e meio e tem dificuldade para trabalhar porque tem osteoporose e tendinite. Como é que fica a situação dela? Veja, ela não atingiu ainda o tempo mínimo, que seriam de 30 anos de contribuição. Então a aposentadoria está descartada nesse aspecto. Se ela atualmente contribui, esses 4 anos e meio são de contribuições recentes, por conta da osteoporose, ela pode pedir um benefício do auxílio-doença e a perícia médica do INSS vai avaliar para poder conceder o benefício, mas a aposentadoria não. Tá certo. A Ângela, do bairro do Salgado, aqui em Caruaru, diz o seguinte: ela trabalhou 4 anos de carteira assinada e há 6 anos não trabalha mais porque tem problemas de saúde. Ela quer saber o que pode fazer para conseguir se aposentar. Ela está com 52 anos atualmente. Veja, aí vai mais uma vez no requisito tempo de contribuição. Ela não atingiu, ela tem apenas 4 anos e, por estar já há muito tempo sem contribuir, perdeu a qualidade de segurada.
ou ela volta a contribuir para que no futuro possa se aposentar, ou no momento atual, se ela realmente tem um problema de doença que a incapacita para o trabalho, ela pode requerer um benefício assistencial que independe de contribuição. Certo. O Fábio Júnior da Silva diz o seguinte: como é que funciona o acréscimo de insalubridade para efeito de aposentadoria? Veja, a insalubridade ela precisa ser comprovada através do documento que chama-se PPP, né? Que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, fornecido pela empresa, no caso. Se essa insalubridade for comprovada, o tempo que ele trabalhou exposto a esse agente insalubre pode ser computado com 40% a mais do tempo. Então, por exemplo, se ele trabalhou 10 anos sujeito à insalubridade, esses 10 anos viram 14 anos para efeito de contribuição. Tá certo. A Marinalva Nogueira do Salgado pergunta o seguinte: ela tem 52 anos e 26 de carteira assinada. Ela quer saber se já pode se aposentar. Não, veja, primeiro é preciso que se diga que para a aposentadoria integral, 30 anos mulher e 35 anos homem, a idade independe, né? No caso dela, ela só tem 26 anos de contribuição, então ela precisa contribuir mais 4 anos para se aposentar. Tá certo. Josiane Otaviano pergunta: qual valor em média um autônomo deve contribuir? Veja, aí depende do tipo de atividade que ele exerce, né? Ele pode contribuir desde um salário mínimo, né, baseado no salário mínimo, 20% do salário mínimo, até o valor do teto, que hoje é de R$ 4.159. Então, 20% sobre esse valor, tanto no teto mínimo como no teto máximo, nesse intervalo, dependendo da renda que ele aufira por esse trabalho. Certo. A Valdete Paz, do bairro das Rendeiras, diz o seguinte: o pai foi aposentado por tempo de serviço, depois voltou a trabalhar com carteira assinada por 10 anos. O valor da pensão recebido pela mãe é referente à primeira vez que o marido se aposentou. A dúvida é saber se tem aumentado o valor da pensão, o valor da pensão pode aumentar somado com o tempo que o pai voltou a trabalhar. Não, nesse caso não, porque o fato gerador da pensão é a data do óbito do segurado. Então, no momento do óbito, ele recebia uma aposentadoria, né, e a pensão dela é baseada nesse valor que ele recebia. Certo. O Luiz Félix, do sítio Maniçoba, pergunta o seguinte: ele tem 54 anos de idade, 32 de carteira assinada, mas há 6 anos ele está de licença médica. Ele quer saber se já pode se aposentar. Não, porque ele não atingiu ainda, no caso de homem, os 35 anos mínimos para a aposentadoria. E aí independe da idade. É bom que se diga isso mais uma vez. Precisa atingir o tempo de contribuição, que são os 35 anos. Certo. A Rosemary, do bairro do Salgado, diz que tem 46 anos, há 23 trabalha como empregada doméstica, porém nunca pagou o INSS. Ela quer saber como é que faz para se aposentar. Veja, nesse caso é preciso que ela, se o empregador não a registrou, ela precisa entrar com ação judicial trabalhista para que esse vínculo seja reconhecido e, consequentemente, essas contribuições sejam vertidas. Aí ela poderá ter direito a contar esse tempo como aposentadoria. É bom que se diga que ela provando, né, judicialmente na ação trabalhista que realmente trabalhou por esse tempo, independe aí da contribuição efetiva do empregador, porque aí é um problema do INSS com o empregador, mas o segurado tem direito a contar o tempo. O Wagner pergunta o seguinte: um autônomo tem mais de 30 anos de profissão e começou a contribuir há pouco tempo. Existe a possibilidade da aposentadoria ser por idade ou o tempo de serviço pago conta mais que a idade do servidor? Veja, é preciso ver a idade atual no caso do contribuinte. Se ele tiver próximo dos 65 anos, no caso do homem, né, e tiver aí uma contribuição também próxima aos 15 anos, é mais prudente que ele busque a aposentadoria por idade, porque se for por tempo de contribuição, ele vai ter que atingir aí os 35 anos. Tá certo. O Arlindo, lá de Toritama, diz que tem 54 anos de idade, trabalha como vigilante, 31 anos de carteira assinada. Ele quer saber se esse tempo já dá para dar entrada na aposentadoria. Ele já trabalhou como metalúrgico, papeleiro e agora é vigilante. Veja, em tese não, porque ele não atingiu, aí só tem 31 anos, não atingiu os 35. Mas esse período de vigilante, se ele comprovar que esteve exposto ao perigo, né, a esse tipo de agente, então esse tempo de vigilante ele pode ser convertido em 40% a mais, e aí na soma com o tempo comum, se der os 35, sim, ele pode se aposentar. Certo. A Maria Betânia, do bairro das Rendeiras, diz que tem 25 anos de carteira assinada e está fazendo 59 anos de idade e tem direito à insalubridade. Ela quer saber quando pode se aposentar. Veja, se ela laborou todos os 25 anos que ela citou aí, exposta aos agentes insalubres, então hoje ela já pode se aposentar. Certo.
O Valdênio diz o seguinte: para começar a contribuir com o INSS como autônomo, seu tempo de serviço com carteira registrada também conta? Sim, todo tipo de contribuição vai contar para o tempo final, né? Seja como autônomo, seja como empregado, desde que essas contribuições sejam vertidas em tempos diferentes, né? Ele não pode ser autônomo e empregado ao mesmo tempo, aí só vai valer aquele tempo ali, não pode haver tempo concomitante. Certo. A Maria José, do Indianópolis, diz o seguinte: uma pessoa que trabalhou 30 anos de carteira assinada e hoje está aposentada, se ela começar a trabalhar em uma outra empresa, ela tem direito a outra aposentadoria, não? Não, nesse caso ela não tem direito a outra aposentadoria. O que ela pode ver é se é conveniente uma desaposentação. O que é isso? Ela renuncia à aposentadoria anterior para que esse tempo novo de trabalho dela seja computado, aí vai depender do quanto ela vai estar ganhando. Não é preciso que ela procure um profissional para avaliar se é realmente benéfico para ela essa nova aposentadoria. Mas ela não pode ter duas aposentadorias do mesmo regime, no caso do regime geral do INSS. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no ABTV.